Olá, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Que Jesus Cristo abençoe muito seus projetos. Estou aqui hoje com meu amigo Diácono Marcelo, o qual estará trazendo uma mensagem de Deus para você, para sua casa, para sua família. Seja abençoado em nome de Jesus. Pai do Senhor, povo de Deus, Deus nos revela surpresas agradáveis, né? Muitas das vezes nós fazemos planos em nossas vidas, mas os planos que nós fazemos nem sempre são os planos de Deus. Nessa tarde estou aqui com o pastor Robson, trazendo uma mensagem de Deus para o seu coração, né? E a mensagem dessa tarde, Deus falou comigo para me trazer para os irmãos amados que estão aí ao alcance de nossas vozes. Se encontra lá no livro de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 5. Vai falar a respeito da cura do servo de um centurião. A palavra diz assim, no livro de Mateus: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe-se um centurião, implorando: Senhor, meu criado já se faz de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E Jesus disse ao centurião: Irei curá-lo. Mas o centurião respondeu ao Senhor Jesus: Não sou digno que entre em minha casa, mas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Talvez você já tenha entrado nessa passagem, já tenha conhecido essa passagem. E essa passagem ela é bem conhecida por nós que somos temente a Deus, nós que estamos vivendo uma vida com Deus, né? E a palavra vai dar sequência, dizendo aqui que Jesus para ir atender o pedido desse centurião, mas ele se acha indigno que Jesus vá até sua casa, né? Talvez eu já senti assim, você já se sentiu assim, e não tem nada de errado nisso. Só que nossos pensamentos, quando nós entregamos os nossos caminhos para o Senhor, o nosso pensamento ele tem que mudar a respeito desse primeiro pensamento. Temos que pensar que Jesus, quando Ele nos escolheu, Ele também nos capacitou para fazermos coisas infinitamente mais até aquilo que Ele fez. Ele deixou uma promessa para mim e para você, que nós seríamos capazes de curar, de profetizar, de falar a verdade, falar a palavra do Senhor, e pessoas seriam assim, curadas, salvas e libertas, não por mim, não por você, mas pela palavra, a palavra que vem do Senhor Jesus, né? Aqui nesse texto, a palavra nos revela que existia um centurião com compaixão de uma pessoa ao qual servia, e ele viu esse centurião passando por uma grande tormenta, um sofrimento muito grande de uma enfermidade, e ele teve compaixão dessa pessoa, e ele então resolve ir até Jesus, como diz na Bíblia, e ele chega até Jesus e para diante de Jesus e pede socorro. Irmão, Jesus automaticamente para e diz que iria até a casa daquele centurião, mas ele entende que ainda não seria digno de receber Jesus. Quantos de nós já não nos sentimos assim, indigno de termos Jesus em nossa vida, né? Quantos de nós achamos que não podemos receber Jesus em nossa casa? Só que deixa eu dizer uma coisa para você, nessa tarde, Jesus ele não olha para o meu e nem para os seus defeitos. Ele quer te receber da maneira que você se encontra, mas não quer que você continue da maneira que está tudo errado. Quando Jesus entra na tua vida, ele entra para fazer mudança. Ele entra para transformar, para te salvar, para te curar, para fazer algo extraordinário na minha e na sua vida. Então, talvez você esteja aí agora assistindo esse vídeo, essa live, e se achando indigno,
de receber Jesus em sua casa. Mas não pense assim. Jesus não pensa como eu e como você. Jesus tem um diferencial onde ele pega os improváveis para tornar prováveis. Eu mesmo sou um desses que Jesus transformou. Outra hora eu estava lá no mundão, achava que não era digno de receber Jesus em minha casa, mas Jesus entrou. Quando eu abri a porta, eu decidi abrir a porta do meu coração para que Jesus viesse entrar em minha casa. E aí quando ele entrou, não somente entrou, mas veio fazer a morada. E aí começou a transformação da minha vida. E assim como Jesus transformou a minha vida, transformou a vida desse servo, desse centurião, Jesus nessa tarde está querendo entrar na sua casa, entrar no seu coração, transformar a sua vida, mudar a sua história. Muitas das vezes nós achamos que não somos dignos, nós mesmos não acreditamos em nós, mas Jesus, ele tem um plano perfeito. Jesus, ele transforma. Jesus, ele resgata. Jesus, ele salva. Jesus, ele liberta. Assim como ele me libertou, ele vai libertar você que está assistindo essa live. Ele vai libertar um parente seu, um filho, um marido, uma esposa, que talvez você esteja aí desenganado pela sociedade. Mas a sociedade, ela enxerga com os olhos humanos. Mas Deus não. Deus, ele tem compaixão. Deus, ele é amor. Ele quer fazer um diferencial na minha vida e na sua vida. Mas para isso, tem uma senha. Essa senha é você abrir a porta do seu coração. É você abrir a porta da sua casa. É você permitir que Jesus venha fazer morada dentro do seu lar. E assim, nessa morada, quando Jesus entrar e você começar a caminhar com Jesus, a transformação é coisas que vão acontecer gradativamente, normal. Jesus vai transformando, vai te limpando, vai te lapidando. Você que não se acha que é preparado, que não está pronto, deixa eu te dizer uma coisa, não espere ficar pronto, porque Jesus, ele transforma, ele te apronta, ele te lapida, ele vai te transformando, vai te mudando. Em outra ocasião, antes de eu me converter, eu era um homem que vivia nos bares, bebendo, fumando, às vezes me drogando. Mas quando Jesus entrou em minha vida, ele veio para fazer uma transformação. E talvez você esteja aí, se drogando, bebendo, se prostituindo, e se acha indigno que Jesus entre em sua casa. Mas Jesus não pensa dessa forma, não. Jesus, ele te ama. Jesus, ele te quer. Jesus tem um plano de salvação para todos nós. Jesus, quando nos criou, ele criou a cada um de nós para que fôssemos vencedores, que fôssemos o melhor nessa terra. Só que por conta do pecado, alguns valores têm sido perdidos. Tem pessoas que estão deixando de acreditar naquilo que Jesus deixou decretado para mim e para você. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Firma seus passos no Senhor. Continua crendo, porque o melhor dessa terra está por vir. Jesus Cristo, ele não é homem para que minta. Ele prometeu e ele é fiel para cumprir. O problema de muitas das coisas é que nós, como seres humanos, falhos e pecadores que somos, muitas das vezes deixamos de acreditar naquilo que Jesus já deixou decretado para mim e para você. Se esse centurião pudesse se achar indigno da presença do Senhor em sua casa, ele por algum momento, ele deixasse de crer, ele deixasse de acreditar, o seu servo não teria sido salvo. Mas não, Jesus Cristo vai dizer que nem em todo Israel ele tinha encontrado uma fé como aquele homem. E o que nós precisamos nessa tarde é exercer a nossa fé, exercer aquilo que Deus deixou para mim e para você. Fé é acreditar naquilo que nós não vemos, mas que ainda é daquilo que esperamos. Você tem que crer em Jesus Cristo, porque Ele é fiel, Ele pode mudar a tua história, Ele pode transformar a sua vida.
Mas para isso você tem que deixar com que Ele venha fazer morada em sua casa. Você tem que deixar que Jesus venha te visitar. Você tem que abrir o seu coração verdadeiramente, porque Deus sonda aquilo que vai no coração do homem. Até mesmo antes de você e eu abrirmos a boca para falar, Ele já sonda o que vai nos nossos corações. Ele já sabe o que vai no meu coração e no seu coração. Ele sabe aquilo que vai no seu pensamento. Então não tenta barganhar com Deus, não tenta enganar a Deus, porque você consegue enganar o homem, mas Deus não. Entregue seu caminho ao Senhor, busque ao Senhor, porque Ele é capaz, Ele é fiel para transformar a minha e a sua vida. Ele pode mudar todo o cenário. Podemos olhar também aquela mulher que havia com problemas de 12 anos com fluxo de sangue, desacreditada naquele lugar, achando que não tinha mais solução para ela. Mas quando ela ouviu falar que Jesus ia passando, ela gastou todas as suas forças, a sua energia, a sua fé, e foi de encontro ao Jesus, porque ela sabia que tão somente ela tocasse na orla de Jesus, ela seria curada. Você aí talvez está aí na sua casa, desacreditado pelos médicos, desacreditado pela sociedade, talvez com uma enfermidade que não tem mais jeito para os médicos da terra, mas para o médico dos médicos, que é o nosso Senhor Jesus, para Ele tem solução. Mas isso é necessário que você e eu tenhamos fé para que o nosso cenário venha a ser mudado. Para isso, basta somente um toque, um convite. Jesus de repente está só esperando que você toque na orla dele, que o convide para entrar em sua casa, para que a transformação na sua vida ela comece a acontecer. Saiba, Jesus tem planos e planos perfeitos de salvação para a minha, para a sua vida e para a vida de toda a sua família. Não desacredite, porque Deus ainda é o mesmo de ontem, de hoje, e será o mesmo amanhã. Ele cura, salva e liberta. Ele quer preparar a cada um de nós para o grande dia ao qual Ele vai retornar e buscar os seus para que possa morar na terra, lá no céu, aonde não vai ter sofrimento, ranger de dente. Lá é mar de cristal. Lá você vai ter paz, a mesma paz que quando Deus entra no seu coração, Ele começa a te oferecer. Porque quem anda com Jesus Cristo, anda com a paz, anda com entendimento, anda com conhecimento, anda com o melhor amigo que você pode ter, que é o nosso Senhor Jesus. Muitas das vezes nós acreditamos mais no homem na terra do que no nosso próprio Deus, onde muitas das vezes cometemos grandes erros. Não é que eu quero dizer para você que você não tem que ter amigo aqui na terra. Tem, mas confia plenamente no Senhor, porque a própria palavra diz que maldito é aquele que confia no outro homem. Não é que você não possa acreditar, você pode, mas confiar plenamente, você só deve confiar em Jesus. Esse não falha, esse tem os planos perfeitos para cumprir e executar na sua vida. Abra seu coração, deixa Jesus trabalhar na sua vida, deixa Ele entrar na sua casa, fazer morada. Deus tem um plano perfeito para mim, tem um plano para você perfeito nessa tarde. Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar a sua vida, Ele quer te curar, Ele quer te salvar, Ele quer te libertar. Assim como Ele libertou aquele homem endemoniado, assim como Ele curou o cego de Cafarnaum, assim como Ele curou os cegos de Jericó, perdão, Ele quer fazer na minha e na tua vida. Quando você encontrar Jesus, a sua vida verdadeiramente será transformada. Abra seu coração nessa tarde para que Ele entre, para que Ele possa sentar na sua mesa junto contigo e fazer uma morada eterna contigo. Não perca a oportunidade
de você hoje, nessa tarde de sábado, aonde você estiver, você pode ligar o seu pensamento com Deus, você pode ligar o seu coração, se conectar com o Todo-Poderoso. Talvez você esteja aí sob efeito de bebida, talvez você esteja aí ouvindo essa mensagem em efeitos de entorpecente, de droga, de maconha, de cocaína. Deixa eu dizer uma coisa para você. Um dia eu também estive aí, mas para a honra e glória do Senhor, porque não teve uma pessoa que não desacreditou de mim, que foi Jesus, a minha esposa, que orou durante 13 anos pela minha libertação. Hoje, graças a Deus, estou aqui transmitindo essa mensagem para você. Talvez você nem saiba, mas existe alguém que ora por você. Existe alguém que nesse momento está clamando por você. E o céu está aberto, ouvindo as orações dessa pessoa. O céu está recebendo. Mas é necessário que haja um posicionamento seu. Deus se agrada daquele que se posiciona diante dele, se aquebranta, mostra a fragilidade do seu coração, reconhece que sozinho ele não vai conseguir. Quando esse centurião chegou perto de Jesus, ele estava reconhecendo que ele sozinho, por mais que ele fosse chefe, que mandava e os seus mandados iam, chamava, eles vinham, ele reconheceu que ele sozinho, ele não ia conseguir curar aquele seu servo, e ele vai buscar o Todo-Poderoso, que é Jesus Cristo, que tem o poder sobre todas as coisas, é o médico dos médicos, e pode salvar, curar e libertar. Ele busca Jesus, e ele ali consegue alcançar, porque Jesus fala: vai, assim seja feito como a tua fé. A tua fé seja feita sobre aquilo que você deseja. Quando a Bíblia diz que na mesma hora, sobre a palavra de Jesus, aquele servo foi curado. Nessa tarde, eu quero liberar uma palavra de profecia sobre a sua vida que está assistindo. Se você está passando por um momento de enfermidade, depressão, ansiedade, eu não sei qual é o seu problema, mas eu quero lançar uma palavra profética sobre a sua vida. Quero lançar sobre a sua vida que Jesus, nesta tarde, está entrando na sua casa, está te visitando, está te curando, está te limpando e está mudando o cenário da sua vida. Se você recebe dizendo amém para essa palavra, porque Ele é poderoso. É o mesmo Deus que está aqui na rádio conosco, eu, pastor Robson, é o mesmo Deus que está aí na sua casa. Clama pelo nome dele, clama pelo nome do Todo-Poderoso. Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para mudar a sua história, a história do seu filho, a história do seu marido, da sua esposa. Eu não sei quem é que precisa ser mudado, eu não sei quem é que precisa ser transformado, mas Jesus sabe. E Ele está te convidando nessa tarde a abrir a porta da sua casa, a abrir a porta do seu coração, para que Ele possa entrar, fazer morada, cear contigo, transformar a sua vida, mudar a sua história. E você, o que precisa fazer? É crer, é acreditar que Jesus pode entrar e fazer isso na sua vida. Entregar os seus caminhos ao Senhor. Entregue seus caminhos ao Senhor. Ele mudará a sua história. Ele transformará a sua vida. Jesus, Ele tem plano para decretar na sua vida. Talvez você esteja aí pensando que a sua história chegou ao fim, que para você não tem mais jeito. Tem gente que nessa hora está pensando até em tirar cabo da sua própria vida. Deixa eu te dizer uma coisa, não faz isso não. Jesus está contigo. Ele quer mudar a tua história. Ele é fiel para cumprir. Ainda, por mais que você não acredite, existem pessoas que estão olhando para você e se espelham em você, mesmo em meia tanta fraqueza que nós oferecemos.
A gente muitas das vezes não conseguimos enxergar, não sabemos, mas existem pessoas que estão ao nosso redor, que ainda estão aqui, porque tem a gente como referência, porque tem a gente como espelho. Então não faça aquilo que o diabo quer fazer contigo, faça aquilo que Jesus quer fazer contigo. Ele quer transformar a sua vida, Ele quer te libertar, Ele tem algo para fazer para você, Ele tem algo para mudar na tua vida. E eu te convido nessa tarde de sábado, aonde você estiver, a fechar os seus olhos e entrar num período de oração, pelo nome de Todo-Poderoso que pode mudar todas as coisas. Aonde você estiver, feche os seus olhos, ora comigo agora. Senhor Deus e Pai, Pai amado de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui, Senhor, reunidos nessa live, Pai amado, Pai querido, nessa tarde, e queremos, Senhor, apresentarmos as nossas vidas, Senhor, diante de Ti. Primeiramente, Senhor, pedindo perdão, Senhor, pelas nossas falhas, nossos pecados, erros cometidos, Senhor, através de gestos, pensamentos e atitudes. Porque reconhecemos, Senhor, que somos falhos, pequenos e pecadores. Mas, Pai, isso não nos limita a clamar no Teu nome, porque o Senhor tem o poder de mudar todo o cenário. E por isso, Senhor, apresentamos, Senhor, as nossas vidas diante de Ti e pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor faça um diferencial, que o Senhor entre, Senhor, em nossa casa, em nosso coração, Pai, nesta tarde de sábado, e transforme a vida daquelas pessoas, Pai, assim como a minha vida, Senhor, que também precisa de transformação a todos os dias. Nós queremos clamar em Teu nome para que o Senhor venha fazer um diferencial. Pai, essa pessoa que talvez esteja, Senhor, pensando em tirar a sua própria vida, passando, Senhor, por um período difícil, Senhor, de enfermidade, financeiro, eu não sei, Senhor, qual é a dificuldade, Senhor, dessa pessoa que está ouvindo, Senhor, essa live agora. Mas Tu é fiel, Senhor. Tu é o Deus que conhece, Tu é o Deus que sabe, Tu é o Deus que transforma, Tu é o Deus que pode mudar todo o cenário. E nós cremos, Senhor, na palavra que o Senhor nos deixou como herança. E o que eu quero te pedir, Senhor, nessa tarde, é que o Senhor entre, Senhor, em nossa casa, entre em nossas vidas, entre os nossos corações, fazendo, Senhor, uma transformação. Transforma, Senhor, a vida dessa pessoa que usa droga. Faz com que ela venha perder, Senhor, o desejo de usar droga. Que venha dar enjoo, Senhor, toda vez que passar pela mente de ela usar, Senhor, uma cocaína, maconha, seja lá qual for a droga, Senhor, o entorpecente, Senhor, que ela venha ter náusea ao querer usar a droga, a beber, Senhor. Liberta, Senhor, cura, salva essa pessoa. É o desejo do nosso coração nesse sábado, Senhor. Pai, salva esse pai de família, salva essa mãe de família, salva esse filho, Jesus. Entra, Senhor, com poder. Entra com as Tuas mãos poderosas. Toca, Senhor, sobre essas vidas. Libera, Senhor. Ah, Deus amado, andará, subibianda, abata, subias. Pai, libera sobre a vida dessas pessoas, Pai. Pai amado, Pai querido, uma nova gota de esperança. Libera um pouco do Teu sangue, uma gota, Senhor, sobre as nossas cabeças na tarde desse sábado, Senhor. Porque cremos, Senhor, que sobre o Teu toque, sobre a Tua palavra, como foi lida, Senhor, nós seremos curados, nós seremos sarados, nós seremos salvos. Nós queremos, Pai. Muitas das vezes as pessoas também querem, Senhor, mas sozinhas, Pai, elas não conseguem. Entra, Senhor, no coração, entra na mente, fortalece, Senhor, com o poder do Teu Espírito Santo, Senhor, essas pessoas, para que elas possam ser alcançadas por Ti. Pai, eu te apresento, Senhor, essa rádio, eu te apresento o pastor Robson, eu te apresento esta igreja, eu te apresento, Senhor, essas pessoas que nessa tarde, Senhor, estão ouvindo essa live.
E aqueles que não ouviram agora, mas que por um acaso, Senhor, ouçam depois, que o Senhor possa alcançá-los da mesma forma, Senhor. Porque o Senhor é o Deus do passado, do presente e do futuro. Crendo nessa palavra, Senhor, eu profetizo a salvação, a cura, a libertação para todos nesta tarde. Eu agradeço em nome de Jesus pela oportunidade de falar em teu nome. Muito obrigado, Jesus. Nos guarda o restante desse sábado, nos guarda o domingo e nos dá um restante de mês debaixo das tuas mãos protetoras, um restante de ano que está se iniciando, 2026, um ano de 2026 abençoado. Toma o Brasil, toma Israel, Senhor, em tuas mãos, toma esses governantes, Senhor, em tuas mãos. Pai, trabalha no coração e na mente desses homens. Pai, não permita que o teu povo continue sofrendo. Pai, em nome de Jesus eu te apresento essa oração, crendo na nossa vitória, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Quero agradecer o convite do pastor Robson, esse minuto que eu estive aqui com você. Quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade de ter podido falar em nome dele. Não perca tempo, fale no nome de Jesus, para quem você puder, porque às vezes as pessoas só precisam ouvir para ser curadas, salvas e libertas. Se possível, dê um abraço cura, o abraço salva. Eu fui salvo através de um abraço. Jesus está te abraçando nesta hora, tá? Receba meu abraço, o abraço do pastor Robson, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Isso aí, irmão. Forte palavra aí do nosso amigo Diácono Marcelo. Mandando um abraço também lá para o nosso amigo, o pastor Rafael José, os demais irmãos lá. Deus te abençoe, irmão. Palavra de Deus, cura, salva, liberta. Foi nada combinado, saiu na hora. O irmão veio aqui, então já que você veio aqui, resolve aí, entrega. Quem é de Deus, fala de Deus. Quem é do bem, faz o bem e não aborrece ninguém. Deus te abençoe. Paz.